Boa noite. Boa noite. Polícia Federal aponta rombo bilionário e fraudulento nos fundos de pensão da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios. Lula escreve a Sérgio Moro que não reconhece competência dele para investigar presentes recebidos durante mandato. Sérgio Moro decreta nova prisão preventiva do empreiteiro Léo Pinheiro, que já foi condenado e negocia delação premiada. Após Temer subestimar atos da semana passada, Henrique Meirelles diz que ontem havia número substancial de manifestantes. 16 detidos antes do protesto contra Temer em São Paulo são indiciados por associação criminosa. E uma entrevista ao vivo com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho. Uma pesquisa encomendada pela concessionária que administra as rodovias Fernão Dias e Regis Bittencourt mostra que 1 em cada 4 motoristas admite dirigir depois de tomar bebida alcoólica. Muitos motoristas também afirmam que usam o celular enquanto estão ao volante e admitem que ultrapassam os limites de velocidade. Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas nas rodovias, os flagrantes da imprudência. Aqui, o caminhoneiro mal começa a curva e já perde o controle em alta velocidade. Em outra situação, o motorista apressado quase arrasta um segundo veículo para fora da pista. Esse outro invade o canteiro central depois de derrapar. As gravações fazem parte do estudo encomendado pela Artéris e comprovam a falta de cuidado de alguns motoristas. Muitos só percebem o erro quando a multa chega. Depois da multa sempre ajuda a lembrar. O bolso dói, né, chefe? Os pontos na carteira também. Durante 11 dias do mês de agosto, 1.030 motoristas foram entrevistados em todo o país. 68% deles responderam que consideram o trânsito perigoso, mas 60% disseram que sempre respeitam as leis. Eu, por exemplo, eu sigo o limite. Se é 90, eu estou a 90. Se é 110, eu estou a 110. Assim, na marginal agora que a gente tem 70 e 50, para mim é terrível aquela questão de 50. Mas eu procuro seguir. Um dado que chamou a atenção foi sobre a segurança dos passageiros. Mais de 30% dos condutores disseram que não exigem o uso do cinto de segurança pelos outros ocupantes. Permitir que passageiros deixem de usar o cinto é infração grave. A multa é de R$ 127. Dirigir depois de beber é infração gravíssima com multa de quase R$ 960. Mais de 50% afirma na pesquisa que comete excesso de velocidade, né? Então, são números preocupantes. Então, mais de 25% afirma que dirige depois de ter bebido, ter consumido bebida alcoólica. Mais da metade dos condutores admite que usa o celular enquanto dirige, ainda que só de vez em quando. E quem passa pelas principais estradas do país diz que esse tipo de situação já se tornou frequente. Hoje mesmo, a Vera escapou de uma batida por causa de uma motorista distraída. Eu estava retornando pelo Rodoanel, peguei a BR e eu vi que uma pessoa estava brecando muito em cima de mim, né? Eu estava numa velocidade de 70 por hora, mais ou menos. E quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que ela estava falando no celular e com a mão no volante, com a mão no celular. Então, quer dizer, ela não estava nem prestando atenção, nem no que ela estava fazendo e nem dirigindo realmente, né? E no caso dos motociclistas, o risco é ainda maior. Muitas vezes eu já fui quase fechada por carro, por conta da pessoa estar no celular. Aí dou aquela buzinada, a pessoa se assusta, mas é bem complicado. Já vi muita gente caindo de moto, muito acidente. Em Mogi das Cruzes, um homem montou um pequeno vilarejo para abrigar mais de 130 cães e 13 gatos. Antônio gasta quase todo o dinheiro da aposentadoria dele com os animais. A maior parte sofreu maus tratos ou foi abandonada nas ruas da cidade. Luz elétrica e casa própria. Quando anoitece por aqui, ninguém fica no escuro não, só mesmo na hora de dormir. E quando amanhece, vem comida e sessão de limpeza. É a rotina no vilarejo improvisado dos cachorros de seu Antônio. Eu não sei se é por Deus, parece que cruza o caminho da gente. Então eu fui pegando. Agora eu não pego mais. Agora eu só estou doando, porque infelizmente tem muito animal na rua. São 50 quilos de ração, 500 litros de água e 3 de desinfetante todo dia. E a família participa. Até a Duda, a neta do seu Antônio, colabora com os cuidados dos bichos.
Os mais idosos, com alguma deficiência, têm um lar exclusivo. O poodle ceguinho, por exemplo, ganhou uma casa adaptada, assim como o vizinho dele, que não movimenta as patas traseiras. Ele é um cachorro de raça, simplesmente porque já estava com uma idade avançada e doente, descartaram ele. Aí eu recolhi ele, pus para cá, está comigo até hoje, engordou, está bonito. A pastora também tem uma casa só dela, sempre com sombra e água fresca. Histórias de abandono e resgate que se repetem. Essa cadela eu tinha saído para buscar alimentação para o canil. Quando eu voltei, ela estava amarrada aqui no portão, simplesmente é porque é idoso. Como fazem com o ser humano, né? Jogam nos asilos, né? Só que esse aqui jogaram na rua. Para sustentar toda essa estrutura, seu Antônio usa aposentadoria de R$ 1.100 e contribuições eventuais de protetores independentes e pessoas próximas. E assim, aos poucos, com paciência e doações, que o seu Antônio promove o melhor que consegue aqui na Vila dos Cachorros para os 132 cães e 12 gatos que acolheu. Isso pode parecer pouco, perto dos 20 mil animais abandonados estimados nas ruas de Mogi das Cruzes. Mas o seu Antônio já comprou essa briga faz tempo, 16 anos, já nem liga para tantas críticas. Isso em nome do amor que sente por eles. É o que eles falam mesmo, que nós somos acumulador, colecionador. Só que as pessoas vêm aqui e querem cachorrinho novo, filhotinho, bonitinho. Eles não querem cachorro cego, não querem cachorro velho, não querem cachorro sem perna. A mais velhinha é essa, 20 anos de idade. O mais novo, o Tiquinho, 3 meses de vida. Menos da metade aqui é castrado. Seu Antônio diz que não tem como levar todos os animais ao veterinário, mas que devagar vai resolvendo as pendências. E que apesar do esforço, nada traz mais paz do que ver um bichinho que só chorava em um verdadeiro abanador de rabo profissional, 24 horas por dia. Esses são fiéis, são os verdadeiros amigos. Eles querem saber de carinho, amor. Se tiver uma comidinha, eles agradecem. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o PMDB e 4 senadores do partido teriam recebido propina das empresas que construíram a usina de Belo Monte, no Pará, por meio de doações legais. De acordo com o jornal, a informação consta de um relatório da Polícia Federal. Segundo a reportagem, nas eleições de 2010, 2012 e 2014, o PMDB recebeu mais de 159 milhões de reais de empreiteiras que trabalharam na obra. Os valores foram repassados para os diretórios estaduais, comitês financeiros do partido e também o Diretório Nacional. Polícia Federal deflagra a Operação Greenfield, que investiga os maiores fundos de pensão do país. Segundo o Ministério Público, o rombo pode ser de até 50 bilhões de reais. Foi uma mega operação. Mais de uma centena de mandados foram cumpridos em 8 estados e no Distrito Federal. A suspeita de que fundos de pensão estavam investindo de forma fraudulenta ou temerária o dinheiro dos associados motivou a investigação. A polícia desconfia que houve desvios. No foco estão 4 dos maiores fundos do país: Funcef, Petros, Previ e Postales, que administram os recursos para complementar a aposentadoria de funcionários da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Brasil e dos Correios. A investigação envolve pelo menos 38 empresas de diversos segmentos, entre elas Santander, Bradesco, Brookfield, Engevix, GEF, do grupo JBS, OAS, Sete Brasil, Grupar, do aeroporto de Guarulhos, IBG Eletrônica, que é a nova Gradiente, e a vice-presidência de Gestão e Ativos da Caixa. Entre os 7 presos está o ex-presidente da Funcef, Carlos Alberto Caser, ligado ao PT. O dono da OAS, Léo Pinheiro, foi levado para prestar depoimento e seria liberado, mas acabou preso por ordem do juiz Sérgio Moro. Ele já foi condenado por desvios na Petrobras e recorria em liberdade. Pinheiro tenta uma delação premiada na Operação Lava Jato, mas a negociação foi suspensa no fim do mês passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Foi depois do vazamento do suposto relato de Léo Pinheiro envolvendo o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
O empresário Wesley Batista, do grupo JBS, foi levado para depor e depois liberado. O irmão dele, Joesley, só não foi conduzido à sede da Polícia Federal porque está no exterior. Também foi levado para prestar depoimento o empresário Walter Torre, dono da construtora W Torre. A casa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi alvo de buscas. Vacari já foi condenado na Operação Lava Jato e está preso no Paraná. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e o bloqueio de dinheiro em contas bancárias que somam 8 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, o rombo pode ser muito maior e chegar a 50 bilhões de reais. Além disso, 40 investigados estão proibidos de manter contato entre eles. O juiz diz que no lugar da prisão adotou medidas alternativas. Então, por enquanto, eles não podem mais atuar no mercado financeiro em cargo de direção de empresa nem em função pública. Devem entregar o passaporte à Justiça e não podem sair sequer da cidade onde vivem. Segundo a Polícia Federal, há mais de 20 inquéritos abertos envolvendo irregularidades com esses fundos de pensão. A investigação vai apurar eventuais conexões de desvio de dinheiro dos fundos para o caixa de partidos políticos. O Santander diz que essas investigações não têm qualquer relação com o banco, mas sim com os fundos citados. O Bradesco diz que segue a regulamentação de fundos de investimentos e está prestando os esclarecimentos à Justiça. A assessoria da JF, do grupo JBS, disse que seus executivos colaboram com as investigações e estão à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O grupo W Torre diz que a companhia não tem e não teve relação direta com nenhum fundo de pensão citado na operação. A empreiteira Engevix também disse que está colaborando com as autoridades para prestar esclarecimentos. A Brookfield disse que não foi oficialmente comunicada de qualquer investigação sobre a empresa no âmbito da Operação Greenfield. A Invepar não comentou as acusações. OAS, Gradiente e Sete Brasil disseram que não vão se manifestar. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a Operação Greenfield e os fundos de pensão. Foi às ruas hoje a operação que vasculha fraudes cometidas nos milionários fundos de pensão de bancos públicos e empresas estatais. Estão sob investigação os fundos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios. Suspeita-se que um conluio entre políticos, empresários e executivos desses fundos produziu desvios de 50 bilhões de reais. Essa investigação vem à luz no exato momento em que o governo de Michel Temer planeja entregar para o PP, Partido Progressista, a presidência do Fundo de Pensão da Caixa, o FUNCEF. Esse é um dos fundos que estão sob investigação da Polícia Federal. O Partido Progressista é campeão no ranking de políticos enrolados na Lava Jato. Temer já confiou a esse partido a presidência da Caixa Econômica Federal. Agora quer completar o serviço, entregando para a mesma legenda o cofre do fundo de pensão da Caixa. Errar, como se sabe, é humano, mas escolher o erro de forma tão cuidadosa e suspeita, só mesmo um governo de profissionais. Poucas vezes a política brasileira atravessou uma fase tão obscena. Boa noite. Os 26 detidos ontem, horas antes do início do ato contra o presidente Michel Temer na Avenida Paulista, permanecem no DEIC. No grupo, há 10 menores. Ontem houve 4 manifestações no país. Aqui em São Paulo, o ato foi pacífico praticamente até o fim e foi registrada uma confusão depois da dispersão no Largo da Batata. Os jovens foram detidos em frente ao Centro Cultural da Vergueiro. Os 16 maiores de idade foram indiciados por associação criminosa e corrupção de menores. Já os 10 menores vão responder por ato infracional. Para o advogado Marcelo Feller, que defende 5 dos presos, as prisões são abusivas. É assustadora a prisão desses jovens. Eu digo assustadora porque é a primeira vez que eu vejo alguém sendo preso por absolutamente nada. A nossa polícia parece que chegou num ponto de tamanha tecnologia que antes mesmo de alguém praticar crime, a polícia já prende dizendo que vai praticar. Isso é uma teratologia, isso é um absurdo, isso são prisões políticas, de cunho político. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou fotos dos objetos apreendidos ontem com os jovens.
óculos de proteção, máscaras de gás, um extintor de incêndio, materiais de primeiros socorros, um estilingue, panfletos contra Temer, celulares e garrafas contendo líquidos, tudo dentro de mochilas. Os presos negam que sejam adeptos da tática Black Bloc. Segundo a defesa de alguns dos presos, eles só tiveram acesso a um advogado cerca de 6 horas após a prisão. O ato de ontem levou milhares de pessoas à Paulista. A concentração aconteceu em frente ao MASP e foi o 7º protesto realizado por grupos contrários ao governo Temer. Ele chegou a ser proibido pelo governo estadual neste fim de semana porque a Paulista foi um dos palcos do revezamento da tocha paraolímpica. Mas após acordo com os organizadores para adiar o início da manifestação, ela foi liberada. O protesto, organizado pela internet e pelos movimentos Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, CUT e MTST, reuniu cerca de 100 mil pessoas, conforme a estimativa dos organizadores. A Polícia Militar não divulgou um número. Além de faixas e cartazes pedindo a saída de Temer da presidência, os manifestantes pediam também a convocação de novas eleições. O protesto foi tranquilo por cerca de 4 horas até o Largo da Batata, quando um caixão foi incendiado para representar, segundo os manifestantes, a morte da democracia. Um tumulto começou na dispersão do ato. Uma bomba explodiu e assustou o público que tentava entrar na estação Faria Lima. O local foi interditado. Houve correria por vias da região. Sacos de lixo foram jogados e incendiados nas ruas. Uma agência bancária foi depredada. O major Genivaldo Antônio, do 45º Batalhão da PM, diz que a tropa foi hostilizada. No final, quando já tinha praticamente encerrado, teve um grupo que arremessou garrafas sobre a tropa e foi necessário fazer a dispersão desse grupo. A PM usou bombas e jatos d'água. A Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Militar interveio para restabelecimento da ordem pública após ser recebida a pedradas. E destacou que o uso de munição química e jatos d'água foi necessário porque vândalos quebraram catracas da estação e colocaram em risco a segurança de funcionários do metrô. Em coletiva no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o senador Lindbergh Farias, do PT, que participou ontem do ato contra Temer, afirmou que vai denunciar a ação da PM na Organização dos Estados Americanos. Mas entra na corte como um fato político e jurídico importantíssimo. Porque eles têm que dizer, volto a dizer, a minha preocupação aqui é com a escalada autoritária. O que a gente está fazendo aqui é jogando a bola para eles. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, chega. Isso aqui não pode passar em branco. Isso aqui não pode passar como se nada tivesse acontecido. Chega. Nós vamos falar alto para o Brasil e para o mundo. Representantes de movimentos sociais disseram que as manifestações contra Temer vão se intensificar. O próximo ato acontece nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, novamente na Avenida Paulista. Agora há pouco, no comecinho da noite, os 16 manifestantes adultos que estavam detidos e foram detidos antes do protesto foram libertados pela Justiça de São Paulo. Os outros 10 menores foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude no Brás, na região central. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a segurança pública em São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, que é procurador de Justiça e foi por 2 vezes subprocurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito, secretário. O senhor está conosco e é muito oportuno que nós tenhamos a oportunidade de conversar e o senhor nos esclarecer sobre essa questão da ação policial nas manifestações. Desde 2013, a polícia vem sendo bem criticada pela atuação no controle das manifestações. No fato de ontem, o que mais chamou a atenção, e isso por relato principalmente de profissionais da imprensa, da BBC, do El País, do próprio Jornal da Gazeta, que estavam lá presentes,
num momento de calmaria, final de manifestação, que foi pacífica, foi muito expressiva, lá próximo ao Largo da Batata, já pouca gente, de repente a explosão daquela bomba que surpreendeu quem estava, e aí começou a correria e uma ação mais intensa da polícia na repressão e a violência que foi descrita e reclamada, e boletins de ocorrência feitos e detenções também. Secretário, recentemente o senhor fez uma referência que a polícia age nos parâmetros corretos, reagindo a ações violentas de manifestantes. Isso em relação à manifestação recente passada. Ontem não havia ação violenta de manifestante naquele momento em que explodiu aquela bomba. O que aconteceu? Que relato o senhor teve? Boa noite, Maria Lídia. Olha, na verdade, os policiais, eles foram chamados pelo metrô, lá no Copom. Eu estava ontem acompanhando a manifestação lá dentro do Copom. Eles foram chamados, por quê? Porque a estação Faria Lima do metrô, ela estava com uma superlotação e as pessoas estavam forçando a entrada na estação Faria Lima do metrô. Quando a PM chegou ao local, a PM acompanhou todo o ato com a distância, oferecendo aos manifestantes a mais absoluta segurança. Não ocorreu, e você tem razão, não ocorreu nenhum incidente até esse momento. Quando a PM chegou à porta da estação, ela foi hostilizada com arremesso de pedras, garrafas em direção à tropa. Mas tão pouca gente, mesmo que tenha sido hostilizada, a reação não foi desproporcional à gravidade do fato? Não era pouca gente, era justamente isso. Nós tínhamos uma pequena multidão querendo ingressar na estação Faria Lima do metrô. A estação já estava praticamente tomada, né? Então, para dispersar, foram lançadas uma ou duas bombas de efeito moral ali no local. E isso terminou provocando correria, terminou provocando mais incidentes. Infelizmente, a situação ela teve início por necessidade de contenção daqueles manifestantes que, além de hostilizarem a tropa, estavam tentando ingressar na estação Faria Lima do metrô, colocando em risco a operação da estação, os funcionários e as outras pessoas que já haviam tentado ingressar. Agora, secretário, o intrigante é que nós estamos diante de um fenômeno que se repete. Então, desde 2013, temos tido manifestações, tem havido repressão policial e tem havido, sim, confrontos, conflitos e com consequências, ferimentos, etc. A minha indagação, e eu digo que é intrigante, é porque todo fenômeno que se repete é um fenômeno controlável. E nós observamos que a polícia não tem um avanço na ação que mostre que está sob controle desta situação que é previsível. Ou porque aparecem black blocs, ou porque pode haver algum incidente que exija da polícia uma ação de contenção. O intrigante é por que a contenção pela ação dura, violenta, e não pelo entendimento, como cobrou a própria Ouvidoria da Segurança em São Paulo. Olha, nas manifestações que ocorreram agora, recentemente, essa semana ainda, nós tivemos diálogo com os manifestantes, nenhum grupo assumiu o controle de todas as manifestações que ocorreram até a manifestação de domingo. Não havia uma liderança visível, uma liderança que pudesse ser contatada. Mesmo assim, a Polícia Militar procurava a liderança que emergia naquele momento e tentava estabelecer um diálogo para que itinerário, trajeto, tudo fosse estabelecido. E foi bem sucedida nisso, porque aconteceu. Não foi. Nós tivemos 100 mil pessoas. Na de ontem. Mas a de ontem havia uma. E houve essa interlocução também. Foi a primeira em que ocorreu essa intervenção. Foi em nenhuma das outras manifestações
dessas agora, depois da decretação do impedimento da presidente Dilma, em nenhuma dessas manifestações tinha surgido uma liderança. Dessa vez, surgiu uma liderança, apesar de que eles tenham dito que fariam uma manifestação aqui da Avenida Paulista com direção à Assembleia Legislativa, modificaram o trajeto, mas nós adaptamos o policiamento e realmente, até o momento em que ocorreu aquele incidente, essa manifestação não contou com nenhum tipo de problema maior. O diálogo sempre está aberto, a gente sempre está aberto, o policiamento nas manifestações sempre está aberto para a gente estabelecer uma forma pacífica de manter a manifestação dentro da ordem pública. Agora, o que explica, secretário, o endurecimento da polícia com os profissionais de imprensa que estão lá devidamente identificados, credenciados, com seus crachás, com seu equipamento, e saiu hoje uma nota, e o senhor já está ciente dessa nota, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em que mostra que 291 profissionais da imprensa foram feridos desde 2013, sendo que desses 71% é por ação da polícia. Quer dizer, um percentual muito elevado. O que explica a polícia atingir de forma violenta profissionais que estão lá claramente a serviço, trabalhando, e inclusive para oferecer algo que é direito da população, que é o direito à informação? Sem dúvida. Só uma correção, eu acho que são 291 casos no Brasil inteiro. Sim, são 140 casos 291 no Brasil inteiro, sendo que deles 71% decorrentes de ações pela polícia em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, 142 casos de violência contra comunicadores durante protestos, sendo que 74% tiveram a polícia militar como autora. Quer dizer, os percentuais... 74% em São Paulo. Casos. Em São Paulo, 74 sobre 142. Tá. Total 142, metade dos... é mais do que a metade, 74. Quer dizer, a indagação é essa. Ali o tumulto é tal que a polícia não consegue identificar quem é quem? Olha, nós tivemos... A polícia não está preparada? É isso que eu quero saber do senhor. Não, está preparada. Para identificar quem está trabalhando e quem não está. Está preparada e nas manifestações do ano passado, do Passe Livre, mesmo nas que ocorreram no começo do ano, nós oferecemos coletes para identificar mais facilmente os profissionais de imprensa que estavam cobrindo as manifestações. São muitos profissionais, não são poucos os profissionais. E a identificação fica falha porque são mídias alternativas, não são só os profissionais das grandes empresas de comunicação, mas são muitos profissionais de imprensa. Nós oferecemos isso para ajudar na identificação. Há um cuidado muito grande por parte da Secretaria da Segurança Pública para que a tropa realmente não cometa esse tipo de excesso que é inadmissível. O excesso contra o profissional de imprensa é um excesso contra a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Ele não é admissível e todo excesso cometido por policiais militares contra profissionais de imprensa será rigorosamente apurado e os responsáveis serão, sim, processados. Certo. Agora, secretário, vamos mudar o assunto. O senhor trabalhou diretamente com o antigo secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, hoje ministro da Justiça. O que eu quero saber é que, se dessa relação tão próxima, São Paulo pode ter um benefício no sentido de que esse entrosamento, este conhecimento pessoal possa favorecer, promover um maior entrosamento da segurança pública de São Paulo com os órgãos de segurança da União. Sem dúvida. São Paulo já tem algum benefício nesse sentido ou é cedo? Não, nós já criamos um núcleo de inteligência
para a repressão aos crimes de tráfico de drogas e armas aqui no estado de São Paulo, numa parceria com o Ministério da Justiça. Nós estamos já criando várias formas de atuação conjunta dos organismos de segurança federais, que aqui se encontra, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as nossas polícias, visando melhorar ainda mais a segurança no estado de São Paulo. Nós vamos, eu tenho perturbado muito o meu amigo Alexandre de Moraes. E é bem recebido nessa perturbação? Sim. Para que a gente tenha, que São Paulo também receba recursos federais para a gente investir nas nossas polícias, na melhoria dos equipamentos, que já, seguramente, a Polícia de São Paulo é a que conta com os melhores equipamentos em todo o Brasil. A Polícia de São Paulo, ela é a melhor polícia do Brasil, mas nós não podemos deixar de investir em segurança pública. E aí, contar com a colaboração do Ministro da Justiça realmente vai ser de grande ajuda e ele tem toda a disposição em nos ajudar. Secretário, nosso tempo terminou e eu espero poder recebê-lo, que não demore muito, para nós apurarmos e sabermos se houve uma receptividade para esses seus pleitos junto ao governo federal e os avanços que a Secretaria da Segurança Pública conquista em São Paulo. Muito obrigada por sua entrevista, uma boa noite. Eu é que agradeço, Maria Lídia. Gamberini. Agora há pouco, a Polícia Federal divulgou imagens da Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão. A polícia divulgou imagens de mansões onde foram feitas buscas e apreensões e também de carros nas garagens desses imóveis, carros caros. No entanto, pelo que foi divulgado até agora, não é possível identificar os donos das casas e dos carros. Os agentes da Polícia Federal também apreenderam dinheiro na ação. A Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão, aconteceu em 8 estados e mobilizou mais de 600 agentes da Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As investigações da Polícia Federal apontam um rombo de 8 bilhões de reais nos 4 principais fundos ligados ao setor público: Previ, Petros, Funcef e Postales, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa e dos Correios. Rombo relacionado diretamente à gestão fraudulenta. O que se percebe é que boa parte dos envolvidos nesta operação também aparecem em outras operações da Polícia Federal. Esta seria uma ramificação da teia de corrupção que tomou conta das relações entre o governo e o setor privado. Mas o rombo real desses fundos, que administram recursos da ordem de 290 bilhões de reais, pode passar dos 50 bilhões, com um custo social imenso, não só financeiro. Os trabalhadores e aposentados estão sendo convocados a contribuir para reforçar o caixa e cobrir essas perdas que decorrem de desvio de verbas, operações fraudulentas e temerárias, com investimentos e participações em projetos que só tinham o objetivo de favorecer terceiros, não os próprios fundos. Alguns projetos até inexistentes. São mais de 1.700.000 pessoas prejudicadas. No caso do Postales, Fundo de Pensão dos Correios, a contribuição adicional dos participantes, proposta para cobrir o rombo, que já foi alvo, claro, de questionamentos judiciais, é de cerca de 18% pelo período de 23 anos. Isso dá uma dimensão do tamanho do problema. Os trabalhadores terão de destinar uma fatia maior dos salários para ter direito à aposentadoria complementar esperada. E os aposentados, também eles, terão de destinar uma fatia da renda complementar que já vinham recebendo. O certo vira incerto. O padrão de vida fica comprometido. E a história não é recente, não. Já foi alvo de muitas denúncias, de alertas do TCU, o Tribunal de Contas, de CPIs, que agora dão respaldo às investigações. As regras da Previdência Complementar deveriam ser muito mais rigorosas para evitar casos como esses, de fundos que insistentemente dão prejuízo, sem que se faça uma investigação mais precisa da gestão e de gestões que se arrastam por longo tempo. O aparelhamento político desses fundos deu margem para isso. E agora a conta recai em cima dos que apenas esperavam ter algum dinheiro a mais na aposentadoria. Esse bloqueio de recursos e bens dos acusados agora não chega nem perto do rombo efetivo. Eu volto na quinta. Até lá.
Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz em 1979, é agora Santa da Igreja Católica. Na proclamação, o Papa Francisco ressaltou a dedicação da religiosa aos pobres e aos doentes. Veja a reportagem de Felipe Esboril, direto do Vaticano. Mais de 120 mil pessoas estiveram presentes na cerimônia de canonização da Madre Teresa de Calcutá, no Vaticano. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco. Beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. O evento mundial levou muita gente a fazer um esforço danado para chegar até aqui. É o caso do padre já aposentado Juan Casas, que trabalhou com Madre Teresa em Uganda, na África. E para mim, sido um ato muito importante porque eu... Para mim foi um ato muito importante, porque estive 25 anos como missionário na África. Quando a conheci, ela me pediu uma sala para os primeiros órfãos que tinha ajudado. Para os primeiros órfãos que havia recogido. Conhecida por sua obra de caridade com órfãos e leprosos em favelas, os italianos não poupam elogios à beata. Para nós na Itália, assim como é em todo o mundo, Madre Teresa é conhecida pela vida de sacrifício e de amor ao próximo. É por isso que a amamos. Foi na Índia que Madre Teresa ganhou destaque. Por isso o orgulho dos indianos quando falam sobre a mais nova santa da Igreja Católica. Nós, indianos, estamos muito orgulhosos deste momento. É realmente muito especial. A Igreja decidiu canonizar Madre Teresa de Calcutá apenas no ano passado. Ela faleceu em 1997 e, segundo a Igreja Católica, é a grande responsável pela cura do brasileiro Marcílio Haddad Andrino. Ele tinha uma infecção séria no cérebro e acabou curado. Esse é o motivo da ligação tão forte com o Brasil. Agora, a memória da albanesa, que possuía cidadania indiana, tem um lugar ainda mais cativo no coração dos brasileiros. Para os brasileiros é dizer, estamos unidos na causa de misericórdia. Estamos unidos com o pobre, em favor do pobre. Venerada pelos católicos, como nós vimos, agora Santa Teresa de Calcutá enfrentou acusações graves. A instituição dela, Missionárias da Caridade, recebeu muitos milhões de dólares de doação. Mas voluntários denunciaram que doentes ficavam em colchões no chão, sem analgésicos ou antibióticos. Outros disseram que seringas descartáveis eram usadas várias vezes depois de lavadas na torneira. No campo da política, o quadro não é menos polêmico. Madre Teresa visitou a mulher de Baby Doc, então ditador do Haiti, e disse que nunca tinha visto pobres tão amigáveis com seu chefe de Estado. O Haiti tem uma das populações mais pobres do planeta. Réplicas de edifícios históricos feitas de madeira foram incendiadas para relembrar o grande incêndio de 350 anos atrás na capital do Reino Unido. Veja com o nosso correspondente em Londres, Rossalinas. Difícil de acreditar que quase uma cidade inteira tenha sido destruída por causa de um forno de padaria. Mas essa história é real, aconteceu aqui, nessa rua em Londres, há 350 anos. Thomas Fariner, um padeiro, foi dormir e esqueceu o forno aceso. O vento, o clima seco e as construções que eram em madeira ajudaram a espalhar rapidamente as chamas por toda a cidade. Antes, Londres tinha muito mais essa cara de ruas estreitas e becos. E como cada casa era construída muito próxima da outra, os bombeiros tiveram dificuldade para controlar o fogo. Então a estratégia que eles usaram na época foi destruir casas vizinhas e construções para cortar o combustível das chamas. O incêndio durou 3 dias. 13 mil casas foram destruídas e mais de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas. A Catedral de São Paulo, cartão postal daqui, foi totalmente destruída, assim como quase 2/3 da cidade. O grande incêndio foi uma das tragédias mais importantes da história de Londres. Mas foi com fogo também que veio a transformação da cidade. A partir dali, as construções deixaram de ser medievais para ter uma cara mais moderna. Todas as casas passaram a ser construídas com tijolos.
As ruas ficaram mais largas e a cidade mais organizada. Era o começo do que viria a se tornar o centro do Império Britânico. Esse monumento aqui atrás foi erguido alguns anos depois do grande incêndio. E a ideia dessa coluna de 62 metros era que ela pudesse ser vista de todos os pontos da cidade. Essa fila de 26 mil dominós percorre exatamente o caminho que o fogo fez na época. Todos eles foram derrubados numa festa que levou milhares às ruas. Esse é um dos eventos em celebração do incêndio de 1666 que a cidade preparou. À noite, o Museu Tate Modern exibiu no jardim instalações de fogo para os visitantes. Outro momento aguardado foi a queima dessa réplica da cidade em madeira, com mais de 120 metros de comprimento. Londres, mais uma vez, queimou, mas lá de longe, sem perigo, para fotos e flashes. London's burning! London's burning! E você vai ver a seguir. A defesa de Lula afirma ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, que não reconhece competência dele para investigar presentes recebidos durante mandato do ex-presidente. Atenção, é amanhã. Mais de 1 milhão de peças por apenas R$ 29,99 cada. Manta estampada casal por apenas R$ 29,99. Manta casal, só R$ 29,99 cada. Edredom casal 170 fios por apenas R$ 29,99. Edredom casal, R$ 29,99 cada. Colcha Boltis a partir de R$ 29,99. Colcha Boltis, R$ 29,99 cada. É amanhã, na Veste Casa. Faltam médicos nos postos de saúde da Prefeitura. Por isso, vamos lançar uma ação emergencial para contratar 800 novos médicos, atraindo jovens médicos formados no interior do estado para atuarem nos bairros mais carentes da cidade. Com salário reforçado, auxílio moradia, auxílio transporte e vantagens na hora de disputar cursos de extensão nas universidades paulistas. Falta de médicos só se resolve de um jeito: contratando médicos. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Faça uma viagem comigo pela gastronomia latina no Todo Seu de hoje. Com João Dória, prefeito, vão voltar os mutirões. Os mutirões funcionavam muito bem na época do prefeito Mário Covas. Era bom para todo mundo. Por isso, vou acelerar a volta dos mutirões, em parceria com o governo do estado e sob coordenação do meu vice-prefeito, Bruno Covas. O melhor da música soul está no Todo Seu de hoje e, claro, estou aqui te esperando. Com o olhar do Deus Dete, vamos fazer a saúde funcionar. Com o olhar da Nath, vamos levar oportunidades para todos os bairros. Com o olhar da Ana, vamos aumentar a segurança. Com o olhar do Vinícius, vamos investir na educação. Com o olhar do William, vamos criar oportunidades de emprego. É assim que vamos governar São Paulo, com o olhar e o sentimento de quem usa o serviço público. Hoje no Todo Seu a gente vai saber um pouco mais sobre as histórias do povo brasileiro. Acolher o aluno, dar condições para ele aprender e envolver a família. Nisso eu acredito. O vereador Eliseu Gabriel, 40123. Chega de violência. Eu protejo a adolescência, mulheres e crianças. Chegou a sua vez. Vote OTA 40096.
Se a sua verdade não for a minha verdade, 50 quilômetros. Se a sua verdade for a minha verdade, Camilo Cristóforo, 40.400. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Saúde é um problema difícil, mas eu já fui prefeita e sei. Não existe solução fácil para problema difícil. Por isso eu quero começar do começo, concluindo as obras de UPAs e UBSs que estão paradas. Mas principalmente abastecendo a rede com remédios e contratando 2.000 novos médicos já no primeiro ano de governo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e garanto, eu não vou descansar enquanto houver gente esperando tanto tempo por remédio ou por consulta. O ex-presidente Lula afirma a Operação Lava Jato, por meio de seus advogados, que não reconhece a competência do juiz Sérgio Moro na investigação sobre as 23 caixas com presentes que ele recebeu no período em que ocupou a presidência da República. As caixas foram apreendidas pela polícia na Operação Aleteia, em março deste ano. Lula afirma que somente prestará esclarecimentos à Justiça Federal de Brasília, local em que recebeu os presentes. A apreensão do material ocorreu numa agência do Banco do Brasil em São Paulo. Moedas, espadas, adagas, canetas, condecorações e outros objetos estavam armazenados no banco desde 2001. E nós voltamos a falar do ato de ontem contra o presidente Michel Temer aqui em São Paulo. Agora à tarde, o comando da Polícia Militar falou sobre o protesto e negou excessos na ação da polícia. A Polícia Militar estimou em 30 mil o número de participantes na passeata deste domingo na Avenida Paulista contra o governo Temer. O comandante do policiamento da capital, o coronel Dimitros Fiscatoris, disse que a polícia só usou bombas de efeito moral, jatos d'água e fechou a estação Faria Lima do metrô no final da manifestação por força de lei para proteger vidas. E que o tratamento da Polícia Militar de São Paulo não tem viés político. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não é de A ou de B. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é da população paulista, é da nação brasileira. Trata as pessoas sem qualquer distinção, seja de orientação política, sexual, religiosa, credo, convicção. A Polícia Militar não tem nenhuma vocação política partidária. Questionado sobre agressão a jornalistas, o coronel Dimitros Fiscatoris disse que a polícia não age espontaneamente e só responde à injusta agressão. Já sobre a intenção do senador petista Lindenberg Farias de denunciar a ação da PM ontem para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a PM disse que respeita a opinião do senador, mas que está alinhada aos protocolos de direitos humanos e por isso está tranquila. O coronel Dimitros Fiscatoris também falou sobre a detenção de 21 pessoas na Rua Vergueiro antes da manifestação. Segundo ele, elas teriam confessado espontaneamente que iriam fazer ações de depredação. Eles foram entrevistados e declararam em entrevista. Estavam ali reunidos, organizados para sair pela cidade para praticar atos de agressão contra as pessoas. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sábado, na China, Temer disse que protestos contra ele, país afora, eram inexpressivos, com 40, 50, 6 pessoas que quebram o carro. Domingo, da Paulista ao Largo da Batata, 100 mil pessoas estimadas protestaram. Coros de Fora Temer, golpista. Sem transmissão ao vivo, sem helicópteros desde cedo, sem catraca liberada e sem pesquisas. Manifestação absolutamente pacífica, até o final, quando de maneira bárbara e desproporcional a PM atacou. Quem estava nas imediações do metrô, e eu estava, assistiu, com a desculpa de deter quem pulava catracas, balas de borracha, jatos d'água e bombas, inclusive em ônibus. Antes do protesto, 26 detenções, 8 delas de menores. Até a noite, todos sem acesso a advogados. Black blocs ausentes até o final são justificativa para a repressão. Desde protestos contra o governo Dilma em 2013, black blocs sumiram das manchetes. Estavam de férias? Retornam só agora em meio à nova oposição? 10 fotógrafos e repórteres agredidos pela PM nos últimos dias em São Paulo. Pelo país, 291 desde 2013. Domingo, 1 da BBC. El País, agência Reuters, BBC, a mídia estrangeira está relatando essa violência.
Em março, Aécio e Alckmin foram hostilizados na Paulista. Então, o secretário de Segurança, o hoje ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi escorraçado dessa mesma avenida, expulso pelos que pregavam a derrubada de Dilma. Então, sem nenhuma reação da PM. No domingo, 2 coros entoados durante a passeada. Chega de chacina, que era o fim da PM assassina, e não vai ter selfie. O troco veio no final. Agiram assim diante de milhares de celulares e mídias do mundo e do Brasil. Imagine-se o que não fazem nas periferias. Os que têm visibilidade e voz estão sentindo na pele o que nas quebradas vivem, tantas vezes morrem, os seres invisíveis. 48 horas depois da posse, o governo Temer interveio na comissão de anistia. Trocou 20 dos 25 integrantes. Entre os novos membros, um acusado de ter colaborado com a ditadura. Por que esse ato e essa urgência? Que tudo isso não seja a configuração de um novo sistema. Boa noite. Na China, questionado por jornalistas sobre a manifestação contra o governo Temer, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconhece número substancial de pessoas no ato de São Paulo. Segundo os organizadores, seriam 100 mil pessoas. Meirelles disse que o país já teve manifestações maiores e chegou a dizer que, apesar de substancial, a manifestação ainda representa um grupo minoritário da população. No sábado, o presidente Michel Temer disse que os protestos daquela semana eram inexpressivos, formados por grupos mínimos, com no máximo 40, 50 pessoas. E você vai ver a seguir a vida de Frida Kahlo em retratos. Exposição em São Paulo mostra imagens inéditas da pintora. Esse time é feito de muita garra, de muita vibração. Esse time é feito de força, dedicação. É feito de guerreiros, vencedores, gente que vai lá e faz história. Petrobras, há 15 anos apoiando o esporte olímpico brasileiro. Eu fiz do transporte público em São Paulo uma prioridade. E por quê? Porque a cada 10 paulistanos que circulam pela cidade, 8 usam o transporte público. São 416 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus. O passe livre para estudantes, o bilhete único mensal, novos corredores e mais de 50 obras viárias que destravaram pontos críticos do trânsito. Opa! E aí, Cláudio? Tudo bem? E os corredores e faixas aí, melhoraram tua vida? Muito, de verdade. Eu pego uma média de 6 ônibus por dia e alguns trechos eram terríveis. O maior percurso, que era de 1 hora, hoje eu levo 20, 25 minutos. Eu consigo estudar um pouco mais, colocar a matéria em dia, então isso para mim foi excelente. Eu sei que tem muitos ajustes para fazer ainda. Na frequência do ônibus, ampliar a frota com ar-condicionado, com Wi-Fi, com recarga de bilhete único. Mas nós estamos no caminho certo. Mais eficiência no transporte público. É diferente, é Haddad. Você já imaginou um partido que nasce sem políticos? Eu sou advogado. Sou engenheira. Sou economista. Sou professor. Sou empreendedor. Sou médico e sempre quis fazer mais. Taxas para todos os lados, impostos e mais impostos. E a saúde? E a educação? Cadê o retorno da nossa contribuição? Por tudo isso, eu resolvi fazer algo novo. Nós também! Somos mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Participe, seja novo. Bom te ver no Gazeta Esportiva. Faltam médicos nos postos de saúde da Prefeitura. Por isso, vamos lançar uma ação emergencial para contratar 800 novos médicos, atraindo jovens médicos formados no interior do estado para atuarem nos bairros mais carentes da cidade. Com salário reforçado, auxílio moradia, auxílio transporte e vantagens na hora de disputar cursos de extensão nas universidades paulistas. Falta de médicos só se resolve de um jeito: contratando médicos. Quando eu assumi a prefeitura, a saúde pública estava na UTI. Mesmo assim, construí 59 UBSs, contratei 4.600 médicos e implantei o Programa Saúde da Família.
mas nós vamos ter que redobrar o esforço. Eu vou concluir todas as obras inacabadas e contratar 2.000 novos médicos. Eu sei que saúde é um problema difícil. Por isso, eu não vou descansar enquanto houver gente esperando por remédios ou por consultas. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Sou Soninha Francini, fui vereadora, subprefeita, conheço a Câmara, a máquina e a cidade como poucos políticos conhecem, a da vida de verdade. Meu número é 23023. Vou trabalhar de cabeça erguida e me curvar na hora de servir a população. Passado limpo, futuro brilhante. Nelson Hong, 23777. Integrar comércio, indústria e serviços com você, trabalhador da Zona Leste, gerando emprego e renda. Miro Leitão, 23451. Fotografias do acervo pessoal da pintora mexicana Frida Kahlo podem ser vistas numa exposição aberta neste final de semana aqui em São Paulo. São imagens selecionadas a partir de cerca de 6.000 fotos encontradas 50 anos depois da morte da artista, hoje um ícone do feminismo. As sobrancelhas unidas, o buço marcado, o famoso semblante não em pinceladas, mas sim em fotografias originais. A família, a infância de Frida Kahlo, muitas vezes pelas lentes do pai, Guilhermo, que era fotógrafo profissional e para quem a menina costumava posar. Também os amigos mais próximos, os amantes, e Diego Rivera, o marido por quem Frida era apaixonada e com quem conviveu de forma tempestuosa. O cenário recorrente é a chamada Casa Azul, onde a pintora mexicana passou grande parte da vida. A mostra inclui fotos de Frida após o grave acidente de bonde que a deixou imóvel durante meses e que a obrigou a usar coletes ortopédicos para sustentar a coluna, depois de mais de 30 cirurgias. Não sabia que ela tinha sofrido tantas cirurgias e passado por tanta coisa. Bastante chocante, né? A gente não espera ver essas imagens. As fotos fazem parte do acervo de documentos, cartas, objetos pessoais que foram guardados num banheiro da Casa Azul logo depois que a pintora morreu em 1954 e que ficou trancado lá durante as 5 décadas seguintes a pedido do marido dela. São memórias que só foram reveladas em 2007. A diretora do Museu Frida Kahlo, na cidade do México, Hilda Trujillo, diz que havia centenas de peças de roupas, instrumentos de trabalho e mais de 6.000 fotografias. Entre elas, autorretratos do pai de Frida. Todo um tesouro, realmente. Ela conta que especialistas levaram 2 anos para selecionar as 240 imagens da exposição, que pretende mostrar ao público as diversas facetas da pintora. O que há atrás da obra de arte? Quem é o ser humano? Quais são seus interesses, suas influências? É um registro do momento, né, da história, você conhecer mais sobre aquele momento, sobre a história de uma personalidade, uma pessoa que marcou e foi referência na arte, política, enfim. A exposição está em cartaz no Museu da Imagem e do Som, o MIS, e pode ser vista até o dia 20 de novembro. O ingresso custa R$ 6. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. O melhor da música soul está no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.